Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová, onde semanalmente preparamos assuntos relacionados à nossa reunião. Nesse vídeo, estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 24 a 30 de junho. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para juntos agora prepararmos o nosso estudo de congregação. Gostaria de incentivar a todos a já se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sino para que você não perca nenhum vídeo que é postado aqui semanalmente. Você também pode deixar o seu like no final do vídeo, que é aquele joinha, aquele polegar, né? Para que assim o vídeo ele possa, aliás, o YouTube, ele possa entender que o vídeo é bom e disponibilize para outras pessoas. Esse é o objetivo, fazer que todos conheçam a palavra de Deus. E caso você queira ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos juntos agora prepararmos o nosso estudo. Estaremos fazendo lá no capítulo 11 ainda, mas hoje iremos considerar os parágrafos do 11 ao 19. Então esse capítulo ele tem o seguinte tema: cheios de alegria e de Espírito Santo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 11 e 12. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga no sábado. O relato diz: depois da leitura pública da lei e dos profetas, os presidentes da sinagoga mandaram lhes dizer: homens, irmãos, se tiverem alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Paulo se levantou para falar. Paulo iniciou seu discurso dizendo: homens, israelitas e todos os outros que temem a Deus. Isso mostra que a assistência era composta de judeus e prosélitos. Como Paulo despertou o interesse dessas pessoas que não conheciam o papel desempenhado por Jesus no propósito de Deus? Primeiro, Paulo fez um resumo da história da nação judaica. Ele explicou de que maneira Jeová enalteceu o povo enquanto moravam como estrangeiros na terra do Egito e como, depois da libertação do povo, Deus o suportou no deserto por 40 anos. Paulo também disse como os israelitas conseguiram tomar posse da terra prometida e de como Jeová deu a terra como herança para eles. Alguns sugerem que Paulo fazia alusão a certos trechos das Escrituras que haviam sido lidos momentos antes como parte da observância do sábado. Se isso for verdade, esse é ainda outro exemplo que mostra que Paulo sabia se tornar todas as coisas para pessoas de todo tipo. Então a pergunta: ao falar na sinagoga em Antioquia da Pisídia, como Paulo despertou o interesse da assistência? Então ele fez um resumo da história da nação judaica, ele mostrou de que maneira Jeová enalteceu o povo enquanto moravam como estrangeiro na terra do Egito e como, depois da libertação do povo, Deus os suportou no deserto por 40 anos. Disse também como os israelitas conseguiram tomar posse da terra prometida e de como Jeová deu a terra como herança para eles. Leitura do 13. Nós também devemos nos esforçar para despertar o interesse daqueles a quem pregamos. Por exemplo, saber a formação religiosa da pessoa pode nos ajudar a escolher assuntos que sejam de especial interesse para ela. Além disso, podemos citar passagens da Bíblia que ela talvez conheça. Talvez pode ser útil pedir que a pessoa leia na própria Bíblia dela. Procure maneiras de despertar o interesse de seus ouvintes. Pergunta: como podemos despertar o interesse de nossos ouvintes? Se for uma pessoa religiosa, podemos escolher assuntos que sejam de interesse para elas, podemos citar passagens da Bíblia que ela talvez conheça
ou pedir que a pessoa leia na sua própria escritura. Leitura do 14. A seguir, Paulo considerou como a linhagem dos reis israelitas levou a um Salvador, Jesus, cujo precursor foi João Batista. Daí, Paulo descreveu como Jesus foi morto e ressuscitado. Portanto, disse Paulo, saibam que por meio desse homem se proclama a vocês o perdão de pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é declarado inocente. Então o apóstolo deu a seus ouvintes o seguinte aviso: tomem cuidado para que não venha sobre vocês aquilo que se disse nos profetas. Vejam isso, zombadores, pasmem-se e desapareçam, pois estou realizando uma obra nos seus dias, uma obra em que vocês jamais acreditarão, mesmo que lhes seja contada em detalhes. A reação ao discurso de Paulo foi impressionante. As pessoas lhe suplicaram que falassem desses assuntos no sábado seguinte, diz a Bíblia. Além disso, depois que a reunião na sinagoga acabou, muitos judeus e prosélitos que adoravam a Deus seguiram Paulo e Barnabé. Então a pergunta parte A: como Paulo apresentou as boas novas sobre Jesus e que aviso ele deu? Então Paulo ele considerou como a linhagem dos reis israelitas levou um Salvador, Jesus, cujo o precursor foi João Batista, e mostrou como ele foi morto e ressuscitado, e deu o seguinte aviso: tomem cuidado para que não venha sobre vocês aquilo que se disse nos profetas. Vejam isso, zombadores, pasmem-se e desapareçam, pois estou realizando uma obra nos seus dias, uma obra em que vocês jamais acreditarão, mesmo que lhes seja contada em detalhes. Parte B. Qual foi a reação ao discurso de Paulo? A reação foi impressionante. As pessoas lhes suplicaram que falassem desses assuntos no sábado seguinte. E depois que a reunião na sinagoga acabou, muitos judeus prosélitos que adoravam a Deus seguiram Paulo e Barnabé. Subtítulo: Nós nos voltaremos para as nações. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para escutar Paulo. Isso não agradou a alguns judeus, que começaram a contradizer de modo blasfemo o que Paulo estava dizendo. Corajosamente, Paulo e Barnabé lhes disseram: era necessário que se falasse a palavra de Deus primeiro a vocês, visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltaremos para as nações, pois Jeová nos deu essa ordem: eu designei você como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Pergunta: o que aconteceu no sábado seguinte ao discurso de Paulo? Então, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para escutar Paulo, mas infelizmente isso não agradou alguns judeus que começaram a contradizer o que Paulo estava dizendo, falando mal da pregação que ele estava ensinando, de Deus, de Cristo. Então, com certeza, isso não agradou alguns judeus. Então, Paulo explicou que era necessário que eles falassem primeiro com esses, pois eles precisavam agora falar com as pessoas das nações, pois essa foi a designação que Jeová deu para eles. Leitura do 16. Os gentios se alegraram e todos os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Logo a palavra de Jeová se espalhou por todo o país. Mas, como vimos, a reação dos judeus foi bem diferente. Na verdade, os missionários disseram a eles que, embora a palavra de Deus lhes tivesse sido falada primeiro, eles escolheram rejeitar o Messias e, por isso, sofreriam o julgamento adverso de Deus. Os judeus instigaram as mulheres de alta posição e os homens mais importantes da cidade, e eles incitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Como Paulo e Barnabé reagiram?
sacudiram o pó dos seus pés em testemunho contra eles e foram para Icônio. Será que esse foi o fim do cristianismo em Antioquia da Pisídia? Claro que não. Os discípulos que permaneceram ali continuaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Então a pergunta: qual foi a reação dos judeus às fortes palavras dos missionários e como Paulo e Barnabé reagiram à oposição? Então os judeus eles escolheram rejeitar o Messias e por isso sofreriam o julgamento adverso de Deus. Eles também instigaram as mulheres de alta posição e os homens mais importantes da cidade para incitarem uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Mas Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés em testemunho contra eles e foram para Icônio. Leitura do 17 ao 19. O modo como esses discípulos fiéis reagiram à oposição nos ensina uma valiosa lição. Não paramos de pregar, mesmo quando pessoas de destaque neste mundo tentam nos fazer desistir de proclamar a nossa mensagem. Observe também que, quando as pessoas em Antioquia rejeitaram a mensagem, Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés. Esse gesto não indicava que eles estavam com raiva. Em vez disso, significava que eles não se responsabilizavam pelo que aconteceria com as pessoas. Esses missionários perceberam que não podiam controlar a reação de outros, mas podiam controlar se continuariam a pregar. Eles, com certeza, não deixaram de pregar quando foram para Icônio. E que dizer dos discípulos que permaneceram em Antioquia? É verdade que o território deles era hostil, mas sua alegria não dependia da receptividade das pessoas. Jesus disse: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E era exatamente isso que os discípulos em Antioquia da Pisídia estavam decididos a fazer. Assim como Paulo e Barnabé, sempre nos lembremos de que nossa responsabilidade é pregar as boas novas. A decisão de aceitar ou rejeitar a mensagem depende exclusivamente de nossos ouvintes. Se aqueles a quem pregamos não parecem receptivos, podemos aprender uma lição dos discípulos do primeiro século. Por prezarmos a verdade e permitirmos que o Espírito Santo nos guie, nós também podemos ter alegria mesmo diante de oposição. Então a pergunta do 17 ao 19: de que maneiras podemos imitar o excelente exemplo de Paulo e Barnabé e como fazer isso contribuirá para a nossa alegria? Assim como Paulo e Barnabé, nós não paramos de pregar, mesmo quando pessoas de destaque neste mundo tentam nos fazer desistir de falar a respeito da palavra de Deus. Se eles não querem ouvir, nós vamos também sacudir, o pó e falar com outras pessoas, mas tiramos a nossa responsabilidade. Pois nós nos lembramos que nossa responsabilidade é pregar as boas novas, mas a decisão de aceitar ou rejeitar a mensagem depende de cada um daqueles que nos ouvem. Então, quando nós prezamos a verdade e permitimos que o Espírito Santo nos guie, nós também podemos ter alegria, mesmo diante de oposição. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos a nossa consideração, a preparação do nosso estudo e espero de coração que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.